Tudo bem, gente? Hoje nós vamos falar sobre as dicas fundamentais para pessoas que têm pré-diabetes. Fala sobre veganismo, Juco Oficial. Eu não sei se é Juliana, enfim. Toda quinta-feira eu tô fazendo live explicando bastante sobre alimentação e nutrição, falando sobre dieta carnívora, onívora e vegetariana também, tá? Então, tudo assim, primeiro eu tô introduzindo sobre nutrição e mais pra frente eu vou trazer várias evidências de todos os tipos possíveis, né, que eu tiver acesso. Tanto que eu tenho pedido pro pessoal, encontrou algum tipo de evidência que fala, que trouxe boas conclusões sobre veganismo, eu quero ter acesso, eu quero ler para poder falar disso também. Juca! Então tá bom. Tá? Então assim, compartilhem comigo, certo? Hoje a nossa live, como eu falei, é sobre dicas fundamentais para pessoas que têm pré-diabetes, certo? Então, gente, para começar, tá? Que seria o tal do pré-diabetes? Existem 3 critérios diagnósticos, né, utilizados hoje, assim, amplamente pelos profissionais de saúde, né, especialmente os médicos. Para quem não sabe, nutricionista não dá diagnóstico de doença, nutricionista dá diagnóstico nutricional, tá? Mas a gente sabe dos critérios, sempre que a gente vê algum desse critério alterado no exame, a gente já manda procurar um médico, um endocrinologista que vai ajudar a fazer esse acompanhamento de maneira adequada. O trabalho nutricionista e médico é muito importante, tá? Quais são os critérios? Glicemia de jejum maior de 100, né? Se estiver entre 100 e 125, já é pré-diabetes. E Julie, se estiver em 150, já é diabetes, tá? Isso é glicemia em jejum. A glicemia é em teste oral de tolerância à glicose, em que você faz o teste a cada período durante 2 horas após a ingesta de 75 gramas de glicose, tá? Sendo que ao final da mesma, a glicemia, se ela estiver entre 140 e 199, já considera pré-diabetes. Se tiver mais do que isso, já é considerado diabetes, né? Diabético do tipo 2. Se a pessoa tiver uma hemoglobina glicada, tá? Que é aquela HbA1c que normalmente os médicos pedem, entre 5,6% e 6,4% já é pré-diabetes. Passando disso, diabetes, certo? Normalmente, além desses exames aí, tá? Julie, quando eu vou solicitar exames, eu solicito a glicemia de jejum, eu solicito a hemoglobina glicada e não peço a glicemia em teste oral de tolerância à glicose. Por quê? Se eu tô desconfiada que a pessoa vai ter realmente, né, resistência à insulina ou algum nível, eu acho terrível eu dar para ela justamente o que faz mal para ela, que é a glicose, certo? Por quê, gente? Porque diabético do tipo 2 é um intolerante à glicose. Aí eu vou lá e vou mandar a pessoa fazer um teste de tolerância oral à glicose, tudo bem que é uma vez. Mas, nesse caso, eu prefiro fazer o teste de glicemia pós-prandial, tá? Como é que funciona esse daí que eu solicito normalmente? De glicemia de insulina após 2 horas de ingestão de comida contendo arroz, feijão, batata, macarrão ou pão, certo? Por que eu faço dessa forma? Porque no dia a dia da pessoa ela não come glicose, ela come arroz, feijão, batata, macarrão, pão, certo? É isso que ela come no dia a dia. Então eu peço para ela um teste de insulina e glicose pós-prandial. E se esse valor de insulina pós-prandial, independente do valor de glicose, mas se a insulina estiver muito alta, muito acima dos valores, eu já vou considerar que ela tem uma leve, a média, a alta, né? Leve, moderada, média, alta, resistência à insulina. E aí eu vou procurar tratar. Porque normalmente em jejum, eu também peço a insulina em jejum, a insulina da pessoa, para ela não ser pré-diabética, vai estar menor do que 12. Tá, menor do que 15 para quem não faz uma alimentação tão reduzida em farinhas e açúcares. Mas tem que estar menor do que isso. E pós-prandial tem que estar menor do que 20, tá? Não pode estar muito elevada.
Mas o que isso significa, né? Por que a interpretação assim? Gente, porque só ler a glicose em jejum, eu não tenho uma noção de quão resistente a pessoa é. Quanto que o corpo dela está precisando produzir de insulina para lidar com aquela substância de glicose, tá? Por quê? Porque o corpo acaba produzindo no diabetes tipo 2 e no pré-diabetes. Ele acaba produzindo uma quantidade maior de insulina porque as células não estão reconhecendo a insulina. Então, quando a insulina, que funciona como se fosse uma chavezinha, que vai lá e abre a portinha para a glicose entrar na célula, quando a insulina tenta isso e a célula nega, essa glicose permanece alta no sangue, certo? O pâncreas percebe isso. Opa, glicose permanece alta, vou produzir mais insulina. E aí ele manda mais insulina para a corrente sanguínea, para poder lidar com esses níveis altos de glicose no sangue, porque afinal, a alta quantidade de glicose no sangue vai ter efeito tóxico para o nosso organismo. E aí o fígado entra na jogada e cuida desse excesso aí, convertendo em gordura, convertendo em colesterol, convertendo a gordura que eu falei para depositar no seu organismo, tá? Mas convertendo realmente em outras formas de energia, seja para estocar ou produzindo colesterol também, tá? Produzindo triglicerídeos, certo? Então, gente, basicamente, a diabetes tipo 2, tá? Que é a diabetes que a gente mais comumente fala hoje em dia, é uma doença nutricional. Um pré-diabético, ele está pré-diabético tipo 2, certo? O que significa que ele já está com uma leve resistência à insulina, que pode ser leve, média, né? Se já começa a ficar um pouco mais elevada, essa quantidade de insulina que o organismo dele produz não dá conta de controlar os níveis de açúcar no sangue. E aí, ele acha que o quê? Está faltando produção de insulina. Às vezes pode ser que ele até tenha essa deficiência, mas normalmente o corpo está produzindo muita e não está conseguindo utilizar. Por quê? Porque as células se tornaram resistentes ao hormônio regulador dos níveis de glicose no sangue. E se as nossas células se tornaram resistentes, a gente passa a ter pré-diabetes. Conforme a gente não muda a nossa alimentação e a gente continua com os mesmos hábitos e até mesmo o sedentarismo, a gente acaba mantendo essa resistência à insulina, a gente não melhora. Se a gente melhorar a dieta, certo? Tirar o agente agressor, o que acontece? A gente consegue reduzir essa resistência à insulina até praticando atividade física, tendo bons hábitos e a alimentação que eu vou falar para vocês ao longo aqui da live. Melhorando tudo isso, a gente pode fazer com que uma boa parte dessas células voltem a aceitar novamente a insulina, tá? Que elas tenham uma certa flexibilidade metabólica. Só que ainda assim, se eu já tive pré-diabetes, se eu já fui resistente à insulina, se eu já demonstrei diversos sinais de resistência à insulina, é muito mais, vamos dizer, é muito mais difícil para mim voltar a comer grandes quantidades de açúcar. Por quê? Porque as minhas células já não têm mais a mesma flexibilidade que um indivíduo saudável, que nunca passou por esse problema, tem. Tá? Então, uma pessoa que nunca teve pré-diabetes, ela tem uma flexibilidade metabólica, vamos dizer. Ela funciona melhor com todos os tipos, praticamente, de moléculas de energia. Já eu, que já fui pré-diabética, já tive resistência à insulina, eu sempre vou funcionar melhor com outras moléculas de energia do que com a glicose, principalmente, tá? Mas, sim, meu organismo produz glicose também, normalmente. Por quê? Porque existem algumas células do organismo, existem alguns tecidos que dependem da glicose. Por exemplo, a parte vítrea aqui dos nossos olhos, né, precisa de glicose. E o nosso fígado é capaz de produzir mais do que a nossa necessidade diária, tá? Então, gente, o pré-diabetes se trata de um início progressivo de resistência à insulina, certo? Por isso que não adianta só pedir glicemia em jejum, como é normalmente solicitado pelos médicos. Às vezes a pessoa está com uma glicemia em jejum de 80 e uma insulina de 25. E a pessoa está lá com pré-diabetes, está com dificuldade de emagrecer, está tendo outros problemas de saúde e não entende por que não evolui. E quando vai ver, né, o médico também não entende, depois de muito tempo vai lá e manda a pessoa fazer um teste de tolerância ali à glicose com insulina e aí descobre que, nossa, realmente ela tem uma certa resistência à insulina. Porque não é todo mundo que apresenta os sinais físicos, né? Tem alguns sinais físicos que são bem alarmantes e o principal deles é a acantose nigrans, que é o escurecimento de regiões como aqui no pescoço,
aqui atrás do pescoço também, aqui nas axilas, debaixo das mamas nas mulheres e também próximo das regiões das genitálias também. Então, ali perto da genitália, ali dos órgãos, das partes íntimas, começa a ter um certo escurecimento da pele. E muitas pessoas, muitas mulheres e homens acham que isso é uma coisa normal da pele. E não é. Isso, na verdade, não é. Se você tem esse sinal, algumas pessoas têm até aqui no rosto também, a acantose nigras, que já está num nível elevadíssimo de resistência à insulina. Então, essa acantose já é um aviso do teu organismo. Por que ela acontece, gente? Porque a resistência à insulina, o pré-diabetes e o diabetes já são condições pró-inflamatórias que levam também à lise celular, ou seja, a quebra, a morte de algumas células que vão liberar o ferro que vai justamente para essas regiões, fica aqui nessa camada da pele, tá? Por isso que ocorre o escurecimento, porque o ferro, ele vai oxidar e daí fica escuro. Bom, mas não era sobre isso que a gente ia falar hoje, né? Então, quais são as dicas fundamentais para pessoas que são pré-diabéticas? Por quê? Porque a pessoa não quer se tornar pré-diabética, não quer se tornar diabética, né? Ela já está com o pezinho lá no diabetes, então ela não quer. Ela quer reverter esse processo, certo? E se a pessoa for diabética do tipo 2, ela também pode reverter, ou seja, ela pode fazer o que a gente chama de remissão, tá? Não necessariamente a cura da condição patológica dessa doença, mas a remissão. O que significa que ela vai controlar completamente a glicose no sangue dela através da dieta, através dos hábitos de vida dela, certo? Então, com esses novos hábitos, ela controla a glicemia, fica estabilizada, a quantidade de insulina que o organismo produz fica estabilizado, ela não precisa mais utilizar medicamentos e controlar a doença. Por quê? Porque ela tem uma alimentação de qualidade, ela pratica atividade física, dorme bem, enfim, tem outros hábitos de vida bem melhores do que antes, tá? É necessário mudar a alimentação. Então, vocês entendem que resistência à insulina, pré-diabetes e diabetes tipo 2 são condições, são doenças nutricionais, elas são causadas pela dieta, tá? Não é uma anomalia do organismo, é porque as pessoas... Opa, minha bateria aqui, bateria do celular. É porque as pessoas que passam a ter pré-diabetes e tudo mais, claro, elas podem ter uma certa carga genética, como eu tenho, por exemplo. Se a carga genética delas é favorável para desenvolver um pré-diabetes e elas têm um estilo de vida ruim, pré-diabetes, diabetes tipo 2 facilmente. Se o estilo de vida for bom, não necessariamente ela vai vir a ter diabetes tão cedo. Pode ser que com o envelhecimento, né, com a perda de muitas funções celulares, de acordo com como também ela cuida da saúde ao longo da vida, pode ser que ela venha a ficar resistente à insulina na velhice, certo? Se não cuidar muito da saúde, não cuidar muito da alimentação e tudo mais. Do contrário, se ela manter o cuidado, muito difícil ela vai vir a desenvolver, tá? E quando eu falo cuidado, gente, de cuidar de verdade mesmo, né? De manter os cuidados, tá? Então, é uma condição completamente nutricional. Quanto mais glicose a pessoa come, mais fácil ela se torna intolerante, resistente à insulina, pré-diabética, diabética tipo 2. E aí, com o tempo, a única forma de ela tratar isso é reduzir aquela substância pela qual ela tem intolerância. Que substância é essa? Glicose. Sabe que nem intolerante à lactose? Celíaco. Quando a pessoa é intolerante à lactose, o tratamento consiste na retirada da substância da dieta. Ou seja, ela deixa de consumir leite e derivados. Se a pessoa é celíaca, ela tem alergia à proteína do trigo e de outros cereais, que é o glúten. Então, o tratamento é a retirada deste componente, desta proteína, que é o glúten, da dieta da pessoa. Ela deixa de comer esses grãos e esses cereais. No diabetes, se ela não tolera bem a glicose, certo? Ela precisa produzir muita insulina, porque as células dela não estão aceitando e ainda assim nada resolve, é porque ela não tolera bem a glicose. Então, o tratamento mais eficaz, mais eficiente, que a gente já viu em diversas evidências, é a retirada da substância glicose da dieta, ou seja, reduzir drasticamente o consumo de açúcar e de amido, tá? Onde a gente encontra açúcar? Principalmente no açúcar de mesa, nos doces de modo geral. E o amido? Em farinha de grãos, em grãos, né? Em algumas raízes também, tá? Então, para um processo terapêutico, há de se mudar toda a dieta dessa pessoa. As dicas fundamentais, gente, são 5.
tá? Sendo que uma tem uma ressalva. Primeira, não tenha medo das gorduras que vêm presente naturalmente nos alimentos, certo? Se aquele alimento é naturalmente gordo, eu não preciso ter medo dele. Eu tenho que ter medo daquelas comidas ultraprocessadas que contêm açúcar misturado com gordura e farinha. Ah, sim, isso sim. Mas quando se trata de um abacate, de uma carne, do ovo, do queijo, eu não preciso ter medo da gordura desses alimentos. E, inclusive, posso usar gorduras boas para prepará-los. Então, eu posso usar banha, eu posso usar manteiga, posso usar óleo de coco, azeite de oliva, certo? Posso utilizar boas fontes de gordura para preparar esses meus alimentos. O que eu também tenho que ter medo é daquela gordura que é ultraprocessada, tipo margarina e óleo vegetal, ok? A segunda dica, coma proteínas, comam bichos, comam carnes, comam ovos. Quantos por dia? Você não precisa se preocupar com quantos ovos por dia, mas sim com quantos pães por dia. Você não precisa se preocupar com quanto de carne por dia, tá? Não drasticamente, calma lá, tá, Julie? Pode comer loucamente à vontade? Não é isso que eu tô falando. Isso tem muito a ver com a minha quinta dica aqui, fundamental para os pré-diabéticos. Calma lá. Então, não precisa deixar de comer proteína ou comer menos proteína, tá? Pode manter, pode comer sua carninha, pode comer seu ovinho, bonitinho, certinho. Terceira dica, não troque grãos normais, né? Ou alimentos feitos com o grão retirado ali da pelezinha. Por exemplo, não troque arroz branco por arroz integral. Não troque farinha de trigo branca por farinha integral. Não troque pão branco por pão integral. Não troque macarrão normal por macarrão integral, certo? Não troque. Você simplesmente não trocará 6 por meia dúzia. Por quê? Grãos da nossa natureza, das plantas, são dos alimentos mais densos em amido. Lembra que eu acabei de falar que o diabético deve evitar amido? Se aquele grão ele vai ser integral, significa que ele é a mesma coisa que aquele grão que, vai lá, arroz branco. Para o arroz integral, a única diferença é que no arroz integral tem uma casquinha junto, mas ele continua carregando a mesma quantidade de amido. Amido este, rico em glicose, porque o amido é um polímero de glicose, sendo que uma pessoa que tem pré-diabetes, resistência à insulina ou é diabético de tipo 2, não tolera bem a glicose. Então não adianta eu trocar 6 por meia dúzia, vocês entendem? Não adianta eu trocar o arroz pelo arroz integral. Os dois fazem mal igual para um diabético, ou para uma pessoa que tem pré-diabetes, ou para uma pessoa que está desenvolvendo agora resistência à insulina. Tá? Então, simplesmente não coma. Você não vai trocar tais alimentos que você come hoje por integrais, biscoito disso por biscoito integral, e você troca 6 por meia dúzia. Não vai ter diferença nenhuma e pode inclusive ser pior, por 2 motivos. Primeiro, porque por ser integral, ele leva muito mais tempo para ser cozido e preparado. Com isso, você deixa aquele amido muito mais biodisponível, ou seja, ele vai ser absorvido mais rapidamente, você terá os seus níveis de glicose mais altos no sangue mais rapidamente, você atinge picos maiores, ou seja, esse aquecimento vai aumentar o impacto glicêmico daquele alimento. O segundo ponto é que você acha que está fazendo um bem para você, quando na verdade não está. E aí o que acontece a mesma coisa que acontecia com os meus avós. Tá fazendo tudo certo, mas não evolui. Só continua piorando. Tá? A quarta dica. Procure uma nutricionista. Porque nesse momento que eu acabei de falar pra vocês, não troque o pão comum pelo integral. Muitos devem ficar com tilt na cabeça. Meu Deus, mas o que eu vou comer se eu não vou comer pão, né? Porque antes eu só substituía o comum pelo integral. O que eu vou comer? O que eu vou botar no lugar? O que eu vou fazer? Meu Deus! Procure uma nutricionista para que ela possa te orientar a melhorar a qualidade da tua alimentação, a reduzir esta substância, esse nutriente que você não tolera bem, que é a glicose, para que ela possa te passar alimentos que tenham menor quantidade disso, ou praticamente nada. E assim você vai ter uma alimentação completa, vai conseguir aos poucos reduzir a dosagem medicamentosa, se é que já a faz, isso tudo com saúde, segurança, tá? E com muita tranquilidade e muita qualidade de vida também. Por que eu recomendo que procure um nutricionista para te
te falar sobre como você deve se alimentar. Porque o médico, ele não estuda sobre alimentação. Então, ele vai te dizer de praxe o que todo médico sabe ou acha que é a melhor coisa para o paciente. O médico vai te dizer troca o pão branco pelo pão integral. Mas você que está aqui assistindo essa live hoje sabe que isso não faz diferença nenhuma, vai continuar te fazendo o mesmo mal, se não mais, e você precisa de uma informação de qualidade. Então você vai procurar alguém que estudou o quê? O corpo humano e o impacto dos alimentos e os alimentos também. Toda essa união, que é uma nutricionista, um profissional nutricionista, tá? Basicamente, se eu vou reduzir muito drasticamente açúcar, farinha e grãos da minha dieta, eu tenho que colocar outros alimentos no lugar, eu vou conseguir variar mais a minha alimentação, tá? Uma coisa bem importante que eu vou deixar só agora grifada para que vocês não se percam e que com a ajuda de um nutricionista isso fica muito mais fácil, é o seguinte: tudo que vem da terra é carboidrato, tá? Tudo que vem dos bichos, basicamente, é mais proteína e gordura. São alimentos densos, ricos em gordura e proteína. Já no caso que vem da terra, são alimentos densos e ricos em carboidratos, sejam esses carboidratos digeríveis ou não. O diabético ou o pré-diabético ou a pessoa que tem resistência à insulina e aqueles que querem emagrecer vão priorizar desses carboidratos aqueles que são pobres em amido, ou seja, são pobres numa molécula que é rica em glicose. O amido é um polímero de glicose, são várias glicosezinhas unidas, tá? Então vão preferir esses alimentos que vêm da terra que sejam pobres em amido. Quem são eles? São os vegetais, tá? E alguns frutos e até mesmo algumas frutas. Quanto às frutas, quanto menos doce, menos açúcar ela carrega. Quanto mais doce, mais açúcar ela carrega. Se eu estou com resistência à insulina, pré-diabetes ou diabetes tipo 2, eu vou priorizar essas frutas que são mais pobres em açúcar, certo? Da mesma forma com relação ao que vem da terra. Eu vou priorizar os vegetais, as plantas, certo? Tomate, brócolis, couve-flor, repolho, chuchu, abobrinha, berinjela, rabanete, pimentão, nabo, quiabo, jiló, tá? Eu vou preferir estes vegetais, que são polposos, são ricos em fibra, ricos em nutrientes também, mas eles são pobres em amido, diferente da batata doce, da batata comum, do arroz e especialmente das farinhas e qualquer produto que seja feito com base nelas. Pães, massas, biscoitos, bolos, tortas e doces em geral, certo? Se o diabético priorizar na dieta dele esses carboidratos pobres em amido, que são os vegetais pobres em amido, frutas com menor teor de açúcar, não processar esses alimentos, tá? Não é para tomar suco, é para beber água e comer fruta, para conseguir aproveitar as fibras e com isso não ter alta glicose no sangue. Se basear a alimentação nisso, se comer bichos, sem ter medo da gordura naturalmente presente neles também, tá tudo certo. Tá tudo certo, ok? Já vou falar sobre o que a Camila acabou de falar aqui, Camila. O quinto item, respeitar a fome. Só que, se tratando de um pré-diabetes ou um diabetes que já seja medicado, ou seja, a pessoa toma algum medicamento que é hipoglicemia antioral para o controle da doença, então esta pessoa, se ela pretende cuidar da dieta dela, ela precisa informar o médico dela, avisar o que ela vai fazer, informá-lo, deixá-lo bem a par, para saber o que ela deve fazer, reduzir a ingestão desse medicamento ou não, tá? Por quê? Eu não posso dizer de modo geral, respeite a fome se você é diabético. Precisa ter essa orientação. Porque todo medicamento que é hipoglicemia antioral, ele tem uma curva de ação, né? Ele vai começar a ser liberado na corrente sanguínea e ele vai ter um momento que ele vai ter um pico de ação. Às vezes a pessoa pode estar respeitando a fome e acaba tendo uma hipoglicemia, tá? Ou às vezes ela sente fome o tempo todo e continua comendo. Gente, sentir fome o tempo todo não é uma coisa normal, não é uma coisa engraçadinha, tá? É uma piada legal pra fazer de vez em quando, mas assim, se você tá sentindo fome o tempo todo, a sua dieta não tá certa. Alguma coisa tá errado. Ai, mas é o meu medicamento. Putz, então vai lá e trata a causa que te leva a ter que usar esse medicamento. Porque não tá certo você sentir fome o tempo todo. Isso não é uma coisa normal. Se você sente fome o tempo todo, a sua dieta tá ruim.
Se você melhora a sua dieta, você não vai sentir fome o tempo todo. Se uma pessoa que tem pré-diabetes, se uma pessoa diabética, passa a comer bichos e plantas, que nem eu tô falando, comer menos industrializados e comida processada, o que ela vai sentir? Menos fome. E se ela está medicada, ela precisa ser bem orientada quanto a isso. Se ela não está medicada, tudo bem, vida que segue. Não está medicada, dá para respeitar a fome com tranquilidade. Está medicada, né? Usa hipoglicemia antioral, então precisa fazer um acompanhamento médico e verificar como é que vai ficar. Por quê? Estou tratando com a dieta, meu objetivo é reduzir a necessidade medicamentosa, certo? Deixem o médico de vocês a par disso. Falem que vocês vão comer mais bichos e plantas, menos comida industrializada, processada, menos comida de pacotinho, menos arroz até mesmo, batata, até mesmo menos feijão nesse período. Aliás, o que como é que é o nome dela? A Camila perguntou antes, cerveja. Enquanto você está em processo terapêutico de tratamento, seja de um diabetes, de um pré-diabetes, resistência à insulina, síndrome do ovário policístico, endometriose, gota, sobrepeso, se você está emagrecendo, você está lidando com um excesso de gordura no seu organismo, entende? Então, se você está nesse processo terapêutico, você tem que levar isso muito a sério, tá? Por quê? Se você tem que reduzir a ingesta de determinada coisa, pelo menos por esse determinado período, é importante que você faça muito bem feito. Farinha e açúcar não faz bem nem para os indivíduos que são saudáveis e são livres de qualquer tipo de patologia, tá? Isso significa que, seja você diabético ou não, quanto mais você conseguir evitar, melhor. Quanto mais in natura for a sua dieta, mais baseada em bichos e plantas, melhor. Sendo uma pessoa que está tratando, né, pré-diabetes, diabetes tipo 2, nesse caso não tolera bem a glicose, vai reduzir drasticamente até mesmo alguns alimentos que são comida de verdade, tais como arroz, feijão, batata, mandioca, certo? As farinhas desses produtos você vai evitar o máximo possível, tá? A farinha porque já é um alimento muito processado, tá? Então ela aumenta muito rapidamente a glicose no sangue. Quanto mais você evitar, melhor. Eu não tô falando cortar, gente. Eu não tô falando que nunca mais vai ter bolo de aniversário. Acontece que vai ter bolo no aniversário, no dia a dia. Entendeu? Assim. As farinhas você vai evitar. Vai simplesmente evitar. E durante o processo terapêutico, esses alimentos ficam fora. Depois que você tratou a resistência à insulina, ou seja, você fez a remissão do seu diabetes tipo 2, não está mais medicando, está controlando muito bem com a sua dieta, com os seus exercícios. Você fez a mesma coisa com o seu pré-diabetes, você fez a mesma coisa com a sua resistência à insulina. Então, diabetes tipo 2, pré-diabetes, resistência à insulina. Você já controlou tudo, está com um hábito muito melhor, estilo de vida bem melhorado, está praticando atividade física, melhorou a dieta. Você vai voltar a incluir esses alimentos, certo? Com um adequado acompanhamento ainda em pequenas quantidades, de forma que não venha a comprometer e te levar a ter novamente resistência à insulina para diabetes ou diabetes tipo 2, entende? Você não volta a ter a doença porque voltou a comer arroz, batata, feijão. Porque normalmente não são esses alimentos que nos deixam diabéticos ou pré-diabéticos. São os alimentos ricos em farinha e açúcar. Só que para fazer o processo terapêutico de modo eficiente, é necessário sim que a gente reduza até mesmo alguns alimentos que são comida de verdade, que não são processados, tais como esses que eu acabei de citar, para que ocorra essa terapia alimentar. E aí depois você volta a incluir esses alimentos, só que industrializados, ultraprocessados, farinhas, açúcares, pães, massas, bolos, tortas. Esse tipo de comida não volta a fazer parte frequente do seu dia a dia, do seu cardápio, mas sim de modo que seja exceção. Eles não serão, esse tipo de alimento não será mais regra, entendeu? Então lá na frente, quando você tiver passado pelo tratamento, você fez a sua remissão de diabetes tipo 2, você não tem mais pré-diabetes, você não tem mais resistência à insulina, tá tudo ótimo, você vai voltar a comer esses alimentos com tranquilidade. Porque a carga de glicose que aquele alimento traz não é tão alta quanto farinha, quando a gente come. Que a farinha é aquele alimento desidratado, processado, o que facilita a conversão dela em glicose no nosso sangue, e que a gente ainda utiliza para produzir outros alimentos extremamente viciantes, dos quais muitos brasileiros não acreditam não conseguir viver sem, aliás. Dos quais muitos aqui já pensaram, ai meu Deus, o que eu vou comer no lugar do pão? Tá? Muito bem. Então agora deixa eu passar aqui para outra parte que eu falei para vocês nos stories que a gente ia conversar. Mas vocês entenderam quais foram as dicas fundamentais? Entenderam?
Entenderam que é simples? Eu não preciso repetir as dicas, né? Provavelmente em breve vai ter esse videozinho ali separado. Eu pesquisei, bem superficialmente mesmo, alimentação pré-diabetes, só. E eu achei um site muito legal falando sobre o assunto. E eu vou só pontuar algumas coisinhas. Eles comentam, tá? Por quê, gente? Porque às vezes a gente procura isso no Google, né? E a informação é muito vaga. Tem muita informação e às vezes vocês não sabem separar, tá? Então eu vou até pontuar algumas coisas que, vamos dizer, são unanimidade em saúde e outras que ainda assim vale prestar atenção. Alimentos proibidos para pré-diabetes. Aqui diz: alimentos ricos em farinha branca, pães brancos, bolos, biscoitos, salgados. Eu corrijo isso para alimentos ricos em farinha, ponto. Não importa se é branca, se é azul, se é integral. É farinha, certo? Ai, Julie, mas se for farinha de oleaginosa? Bom, aí já não tem muito açúcar, mas a questão é, a farinha do dia a dia, que a gente encontra na padaria, em tudo quanto é canto, em tudo quanto é comida, que às vezes a gente nem imagina que tem farinha, essa farinha você vai evitar, certo? Então, farinha feita de grãos e de raízes, evitar, ok? Não importa se é integral ou não. Aí aqui outro alimento proibido, alimentos ricos em açúcar, chocolate, doces, geleias de fruta e sorvetes. Atenção, pessoas que têm pré-diabetes, resistência à insulina ou diabetes tipo 2, ou pessoas que estão preocupadas com o consumo de açúcar por algum objetivo em saúde. Muitas geleias dizem lá, 0 açúcar, certo? Porém, mesmo que elas sejam 0 açúcar, elas são adoçadas com suco de fruta, frutose. Dá quase que na mesma. A frutose vai para o fígado para ser convertida em glicose para o sangue. Tá? Ela não vai para o além. Não, ela vai virar glicose no seu sangue. Mas antes ela passa no fígado, o que é pior ainda, porque ela vai aumentar a produção de ácido úrico. Pessoas que têm gota, vocês têm que reduzir o consumo de frutose, não de carne. Para reduzir a quantidade de ácido úrico no sangue, para controlar isso, é a frutose em excesso que a pessoa come. Tá? Pessoas que têm esteatose hepática não alcoólica, gordura no fígado, a mesma coisa. Sorvetes, chocolates e doces e qualquer coisa que esteja escrito diet, toda pessoa que tem pré-diabetes, diabetes tipo 2, resistência à insulina, tem que ficar com os olhão bem abertos para qualquer coisa que seja doce, tá? Por quê? Leia a lista de ingredientes, porque existem muitos ingredientes que o nome não é açúcar, mas tem o mesmo impacto metabólico, vai transformar em glicose no sangue igual. E são adicionados, tá? Vai transformar em glicose no sangue igual. E são adicionados nesses produtos dietéticos, tá? Pode fazer isso. Só porque tem um nível um pouquinho menor de impacto glicêmico do açúcar, mas tem o mesmo efeito de aumento de glicose. Só porque a velocidade é mais lenta que vai de açúcar para o sangue. É a mesma coisa, é que nem trocar ali o pão branco pelo pão integral. Dá na mesma. E às vezes é pior. Às vezes é pior porque tu vai lá e usa desse adoçante aí, tipo maltitol, em maior quantidade para alcançar o mesmo nível de doçura. E aí é pior ainda do que usar açúcar. Entende? Um ingrediente, por exemplo, que se usa muito nesses produtos é a maltodextrina. Porque se a gente vai tirar o açúcar, certo? A gente precisa botar alguma coisa no lugar para ficar doce. Mas a gente precisa botar alguma coisa no lugar que dê a mesma textura, o mesmo brilho, o mesmo corpo, que caramelize às vezes, que tenha o mesmo efeito do açúcar. Tem que ser um substituto. Essa é a preocupação da indústria. O importante é que no rótulo não esteja escrito açúcar. Certo? Ali nos ingredientes, açúcar. Não, açúcar não. Vamos botar maltodextrina. Maltodextrina pode. Maltodextrina tá tudo bem. Posso dizer que é 0 açúcar. Porque não tem açúcar, mas tem maltodextrina. Porém, o seu organismo, maltodextrina, se comporta praticamente igual ao açúcar. Entendem? Então, abre os olhão, fiquem de olho em qualquer comida que seja embalada. Pegue os ingredientes, nem que você fotografe antes de comprar, e vai no Google e pesquisa o que é. E aí você vai saber se aquilo é açúcar ou não. Mas pesquisa, vai lá, maltodextrina. Isso daí tá tudo bem, você pesquisar lá, dá pra confiar super. Vai lá e pesquisa o que é. Tá? Na dúvida, anota e consulta seu nutricionista ou seu médico. Mas fiquem muito atentos, certo? Quais são os melhores alimentos se tratando de chocolate, doce, geleia, sorvete? Aqueles que não têm açúcar na composição. Então, se eu for escolher um chocolate, vai ser aquele que tem maior teor de cacau possível e que o açúcar está lá na lista de ingredientes, se é que tá. Às vezes tem aquele chocolate que nem tem. Lá no finalzinho, tá? Lá no finalzinho.
Xilitol, eritritol, todos esses adoçantes que terminam com ol são açúcares de álcool. Mas vale você pesquisar também, porque a forma como eles se comportam no organismo também é diferente. Esses dias eu até postei aqui um negocinho sobre adoçantes. Eu vou postar de novo aqui nos stories, tá bom, Darcy? Vou postar de novo pra você, um guia sobre adoçantes. Aí todo mundo aqui vai poder ler e entender um pouco mais sobre eles. O que eu indico é o eritritol e a stevia. E deixar de usar adoçante, tá? Outros alimentos proibidos aqui, bebidas, refrigerantes, sucos industrializados, energéticos, cafés, chás com açúcar. Café ou chá, vamos começar, não precisa nem adoçar, né? Ai, mas eu sou diabético e eu gosto de adoçar. Então usa adoçante. E logo depois deixa de usar, porque o café é amargo, o chá não é doce, tá? Na natureza ele é assim, então respeita, vai consumir assim. Você não precisa ficar adoçando o que não é naturalmente doce. Da mesma forma como você não vai ficar mudando tudo. Quem é que faz isso? A indústria. Refrigerantes. Claro, né, gente? Evitar. Faz muito mal para a saúde. Se a pessoa é viciada, é muito dependente, tudo bem, vai lá, usa uma Coca Zero de vez em quando, mas continua sendo a mesma tranqueira, mesma coisa, mesmo, não vou falar besteira, mas assim, mesma coisa que faz muito mal para a saúde, tá? Ai, mas tem adoçante, tá bom, tem adoçante, mas ainda assim lhe faz muito mal, quanto menos, melhor. Suco industrializado ou natural. Não importa se é natural, gente, coma a fruta, beba água. Se você fica tomando suco porque é natural, suco de uva integral, suco de laranja, você acaba consumindo um monte só do sumo ali da fruta e acaba deixando as fibras de lado. E as fibras são tão importantes para diminuir a velocidade desse açúcar indo para sua corrente sanguínea. E mais, no suco você acaba consumindo uma quantidade maior de fruta do que você conscientemente comeria ali com a fibra e tudo. Por quê? Porque tira o bagaço e sobra um pouquinho de sumo, né? Para ficar um suco bom, eles não vão misturar com 2 litros de água. Então você vai lá e vai comer o quê? 3 laranjas num copo, 3 maçãs num copo, 2 caixinhas de uva num copo. Por que aquela coisa é tão cara? Porque justamente vai muita uva para fazer aquilo, fica doce que dói. Não importa se é integral, orgânico e não é adoçado. A fruta já é naturalmente doce, elas são as guloseimas da natureza e a função delas é justamente essa. Sentiu vontade de doce, vai lá e come uma fruta. Pronto, deu, acabou. Não é pra ficar tomando suco. Onde já se viu? Não é criança pequena, nem criança pequena devia estar tomando suco, devia estar aprendendo a comer a fruta. Mas não, hoje em dia é tudo dado na mão, né? Nem a fruta mais a criança morde. Descascam, cortam, picam, só falta mastigar e botar na boca dela. Que é o que fazem em suco e em papinha, né? Mas não convém ao caso aqui. Outros alimentos proibidos segundo esse site. Arroz branco, inclua arroz integral. Batatas, inclua batata doce. Mandioca, mandioquinha, inhame, cará, taiá. Que são excelentes, eu sei. Macarrão, não importa se é integral ou não, tá? Ou se ele é sem glúten, feito com farinha de arroz. Arroz é um dessa lista, então não importa. Ele continua tendo muito amido, muita glicose. E fast food. Fast food todo mundo tem que evitar sempre, né? Especialmente quem tem uma doença crônica não transmissível, seja ela o pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Alimentos bons para quem tem pré-diabetes. Eu achei muito legal a indicação desse site aqui. Carnes em geral, boi, porco, frango, peixe, carneiro, crustáceos, tudo quanto é tipo de bicho, tá? Se mexeu é bicho, pode comer. Verduras e legumes em geral, excelente. Ele ainda pontua primeiro as carnes, as verduras e legumes em geral. Top! É tudo que um diabético precisa, um pré-diabético também para tratar e cuidar e finalmente controlar sem precisar depender de medicamento. Terceiro, frutas, desde que não ultrapasse cerca de 2 unidades por refeição. 2 unidades por refeição já acho muito, tá? 2 unidades por dia tá até ok, vamos dizer, dependendo da fruta. Grãos integrais, esse eu não indico, não importa se é normal ou integral, como eu já falei antes. Oleaginosas, ótimo, castanhas, amendoim, nozes, amêndoas, pistache, bacana. Dá para incorporar na dieta como fonte de gordura. E gorduras boas, azeite, óleo de coco e manteiga. Eu adiciono ali a banha de porco ou de outro animal também, que são excelentes, tá? Então, gente, basicamente, se você comer bichos e plantas, tá maravilhoso. E aqui fala das refeições, né, pro almoço e jantar, café da manhã e tudo mais. Como tem essa preocupação, né, com o pessoal de comer doce e tudo mais. Mas achei legal, porque ó, uma das recomendações é uma fruta com iogurte natural integral, não precisa ter medo da gordura presente nele, por exemplo, ou com oleaginosas. Perfeito, dá para adicionar oleaginosas e uns moranguinhos.
Também, oleaginosas são as castanhas, amêndoas e tudo mais. Outra opção aqui é usar uma fruta com 2 ou 3 quadradinhos de chocolate 70% cacau, ou adoçar o iogurte natural com uma colher de sopa de mel. Nem a pau você vai adoçar o seu iogurte com mel, tá? Pra quem tá chegando aqui agora, eu tô lendo uma recomendação de um site e tô fazendo as críticas sobre. Você não tolera bem glicose e nem frutose. Por quê? Porque a frutose vai lá pro fígado e vai ser convertida em glicose, tá? Inclusive, o álcool acontece da mesma forma. Se a pessoa é diabética ou pré-diabética está tratando a condição, se ela bebe álcool, o álcool ele vai ser convertido no fígado em energia, gente. Por que vocês acham que álcool é usado como combustível? Então, você vai ter glicose no seu sangue, sim, tá? Então, tem que evitar álcool também, sim. Assim como vai evitar o mel. Ai, mas o mel é tão natural. Sim, açúcar também é natural, vem da cana. Tem que evitar também. Então, não importa se é natural ou não. Tem que prestar atenção nesses detalhes que eu estou explicando aqui. Aí fala em lanches maiores no café da manhã. Aí fala de preferir consumos de pães integrais. Não. Pão integral a gente passa para quem quer engordar um pouquinho, ganhar um pezinho, né? Para pré-diabético e diabético, não. Aí fala aqui, sempre recheado com ovos. Já gostei. A gente pode só ficar com recheio, tá? Ovos, queijos, frango desfiado ou carne moída. Oh, perfeito! Então, a recomendação aqui de fazer um café da manhã bom, pão integral recheado com ovo, queijo, frango desfiado ou carne moída, a gente só tira o pão e fica perfeito, tá? Viu como toda recomendação dá pra ser melhorada? Como todo dia a dia dá pra ser melhorado? Se você é o tipo de pessoa que vai lá e come um pãozinho, um pãozinho com ovinho mexido, tira o pãozinho, come o ovinho mexido. Coisa linda! Você vai ficar sem fome por um longo tempo, não vai consumir glicose a partir do pão, né? No ovo não tem muito açúcar. E você vai ter o quê? Uma glicose mais baixa e constante na corrente sanguínea. Tudo que um pré-diabético e um diabético tipo 2 precisam. Mas que ficam tomando remédio para corrigir isso, gente, não faz sentido. Basta não comer. Aí você não precisa ficar usando remédio e piorando a sua saúde ou provocando problemas em outros órgãos, tá? Para quem tá perguntando sobre quanto é insulina, glicemia e tudo mais, eu falei no início da live. Eu sugiro que assista o início dela, tá? A gente já tá acabando aqui. Com relação a... Tá. Ele fala aqui da mistura do impacto glicêmico dos alimentos. Simples assim. Tira o pão, não vai ter impacto nenhum glicêmico praticamente. Vai ser pouquíssimo. Ainda tem umas dicas de o que comer no café da manhã, no lanche da manhã, no almoço e tudo mais. No almoço, 4 colheres de sopa de arroz integral, mais 2 colheres de sopa de feijão, mais 120 gramas de bife cozido com legumes, mais salada verde com azeite, mais uma tangerina. Aí a gente faz o seguinte, a gente troca a tangerina por morango, por pera, ou pode manter a tangerina também, pode ser, não tem problema. Mas o grande que aqui que a gente muda é assim, a gente tira as 4 colheres de sopa de arroz, tira as 2 colheres de sopa de feijão, mantém os 120 gramas de bife, tá? No almoço e no jantar. Dobra ou triplica a quantidade de cozido de legumes ali. Por quê? Porque o cozido de legumes é uma coisa pobre em amido, diferente do arroz e do feijão. E a gente vai manter a salada verde e a fruta. Feito. Da segunda opção, meia posta de salmão assada no forno, mais purê de batata, mais salada de legumes refogados no azeite, mais 2 rodelas de abacaxi. O que a gente muda? A gente mantém a meia posta de salmão assada no forno. A gente rega com azeite de oliva, que fica ainda melhor, tá? Tempera bem. O purê de batata a gente não come agora, a gente deixa lá pra frente quando já tiver passado o processo terapêutico. E a gente pega a salada de legumes refogados no azeite e aí a gente também dobra ou triplica ela. Não precisa dobrar e triplicar o azeite também, mas dá pra dobrar e triplicar a salada. Pronto, você vai ter um bom volume de comida, um bom peso no seu estômago, não vai passar fome, vai comer menos glicose e vai controlar melhor o seu pré-diabetes, tá? A terceira opção aqui de almoço ou jantar. Um filé de frango ao molho de tomate, mais 3 garfadas de macarrão integral. 3 garfadas de macarrão integral? É quase que falar pra mim 3 fiapos, né? Mais salada crua com semente de gergelim, mais uma laranja. Gente, tá muito lindo mesmo. As recomendações eu tô achando coisa mais linda do mundo. É comida, tá? Tirando ali o café da manhã que fala de pão integral, mas, putz, é comida. Então, eu pego o filé de frango, mantenho. Ao molho de tomate, especialmente se for caseiro, é ótimo. As garfadas de macarrão a gente tira.
né? Não vai ter macarrão. E a salada a gente dobra, melhora, varia, aumenta a composição, usa outras formas de salada. Para ver como salada é uma coisa que não é muito levada a sério, né? Refogado de legumes, salada de legumes, salada crua, salada verde. Gente, se tem um segredo, é você preparar bem esses vegetais. Saber preparar uma berinjela, uma abobrinha, um brócolis, uma couve-flor, um repolho. Desse jeito, sem graça, ninguém gosta. Até parece impossível. Ah, Julie, tá bom, isso funciona, mas não dá prazer de comer. É que a gente sabe fazer o macarrão de uma maneira que dê prazer. A gente sabe fazer a batata de uma maneira que dê prazer. A gente sabe preparar ali o arroz, fazer um risoto de uma maneira que dê prazer. Começa a trocar, ao invés de fazer risoto com arroz, bota couve-flor no lugar. Não vai ser risoto, mas vai ser tão gostoso quanto. Sabe? Troca ali, ó, vai fazer uma coisa assada no forno, tipo uma lasanha, troca a massa. Pega, dá uma tostada na berinjela cortada em fatias parecida com, né, como se fosse imitar a massa. Não é lasanha, lasanha pra mim é feita com a massa, tá? Mas faz um gratinado de berinjela. Ai, deve ficar ruim. Fica ruim. Faz do jeito que eu tô falando, vai ficar maravilhoso. Fica maravilhoso. Assa a cenoura, assa a batata. A batata pro diabético não. Assa a cenoura, assa o brócolis, assa a couve-flor. Você nunca fez isso na sua vida. Tenta preparar diferente. Procura ali na internet receita com esses vegetais. É que não ensinam pra gente a comer essas coisas direito. A carne também. Né? Da mesma forma. Eu sempre falo, quem não gosta de carne é porque não comeu direito. E quem não gosta de berinjela, quem não gosta de brócolis, é porque não comeu direito. Pronto. Não aprendeu a comer. Porque dá pra deixar a comida gostosa, prazerosa. Dá. Se dá. Se vive sem pão, sem farinha, numa tranquilidade. Sem precisar fazer força. Juro. Ó, vou falar das outras opções aqui que deu de lanche da tarde, por exemplo. Um iogurte natural e uma fatia de pão com queijo. Um iogurte natural integral e um ovo cozido. Ou só o ovo cozido. Outra opção, iogurte natural com castanhas. Outra opção, iogurte natural integral com frutas. Vitamina de 200 ml de leite mais banana, mais uma colher de sopa de pasta de amendoim ou de sementes. Que coisa estranha, mas tá bom, pode ser também. Mas bota lá, vitamina de 200 ml de leite mais banana, mais abacate. Uma xícara de café com leite, mais uma banana frita com 2 fatias de queijo assado. Putz, isso aí é gostoso. Adiciona um ovo e faz um x-mico. Pronto. Já reduz também ali, já vai dar mais saciedade. O fato é que não vai precisar ficar fazendo um lanchinho o tempo todo. E ao invés de pão, tapioca, essas coisas aí, vai lá e come mais a fruta, mais in natura possível, come um ovinho mexido, tá bom? Dá pra comer comida, gente. Sobrou do jantar ontem, dá pra comer no café da manhã se você tá com fome. É comida. Não importa a hora, o teu corpo não sabe se agora é 7 da manhã ou meio-dia. Ele não sabe. Aquilo ali que ele vai receber vai ser comida. Então, quanto melhor a qualidade para ele, melhor, né? Mas desses nutrientes ele vai processar normal. É só a gente que tem essas coisas de ai, eu não consigo acordar e comer essa coisa aí de manhã. Sabe? Ai, não consigo comer isso. Não consegue porque não tá com fome. Porque se tivesse com fome, comia o que tinha. Essa eu aprendi com a minha avó, nunca mais esqueci na minha vida. Nunca mais esqueci. Tá? E basicamente é isso, gente. Então, para reverter um pré-diabetes, para fazer a remissão de um diabetes tipo 2, para melhorar a sua condição, sua resposta de resistência à insulina, dá para você fazer isso através da alimentação, por conta, estudando muito ou com o auxílio de um profissional. Essas trocas que eu comentei aqui, elas são importantes, são muito importantes para o tratamento e não para o controle. Você não tem que viver a vida controlando a doença, né? Só evitar que ela progrida. Não, dá para fazer a remissão. Dá para fazer a remissão, certo? Então, bota esforço nisso, corre atrás disso, cuida da sua alimentação, cuide da sua saúde, cuide da sua vida. Dá para fazer dessa forma, tá? E procura um profissional. Se você tá doente, se você tá com pré-diabetes, se você tá com resistência à insulina ou com diabetes tipo 2, procura alguém que vai te auxiliar, que vai te dar essas orientações para que você possa pelo menos dar os primeiros passos. Certo? Um bom nutricionista vai te orientar uma vez. Vai pincelar o que precisa para terminar a orientação numa segunda, numa terceira vez. Olha, para precisar de uma quarta, é muito difícil. Não importa se é diabetes, não importa o que é.
para precisar de uma quarta vez para te orientar ou para cuidar dos retoques, vai ser muito difícil. Que na primeira consulta já sana a maioria das necessidades e dúvidas. Na segunda, praticamente fecha, né? No segundo retorno, enfim. Na terceira, meus pacientes vêm já na segunda, na terceira e na quarta praticamente só para acompanhar resultado, a maioria, né? Ou para dizer, Nutri, dei uma debandada da dieta, preciso de ajuda aqui para voltar pro foco. Que às vezes acontece. A gente não entende, né? Que faz parte a gente fazer algumas exceções à regra, né? Que nem o que eu tô falando aqui. Para um processo terapêutico, quanto mais a sério eu cuidar da minha alimentação, melhor, mais rápido vai ser a minha terapia. Agora, se eu ficar ali, demorando muito, fazendo muita exceção, tomando cervejinha aqui, demora mais. Mas se você já está cuidando mais na maior parte do tempo, já é ótimo, né? Já está bem melhor, tá? A live vai ficar salva sim, gente, e ela tá disponível ao mesmo tempo no YouTube, porque eu gravo nos 2 lugares ao mesmo tempo, por isso que olha aqui, tá? Então a live vai ficar disponível. Lembrem-se de tudo que eu falei aqui, reitero, gente, se a gente vai fazer uma mudança na nossa dieta, a gente está doente, a gente está com pré-diabetes, está com resistência à insulina ou com diabetes tipo 2, deve ser feito com acompanhamento profissional. Não sejam levianos com a saúde de vocês, tá? Por favor. Porque o que eu tô falando aqui pra vocês, tô explicando e tudo mais, mas é muito importante você você fazer qualquer mudança com segurança. A gente não tá falando de pegar uma Barbie ou um brinquedo e mudar alguma coisa nele que não vai ter efeito nenhum, entendeu? A gente tá falando da comida de vocês, a gente tá falando da vida, né? Então, é pra melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde, não pra ficar mais doente, tá? Então, façam isso de maneira orientada. Claro, comer comida de verdade não faz mal a ninguém. Como falei pra vocês, quanto menos açúcar e farinha na vida de todo mundo, melhor, tá?